Dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre como deixar de ser um adulto infantil. Bom dia, bom dia! Esse é um tema que vocês vêm me pedindo há um tempo já. Lá no YouTube, aqui nos comentários, nos directs, vocês vêm falando sobre isso, sobre ser um adulto infantil, né? Como deixar de ser um adulto infantil. Bom dia, Rízia, bom dia, Ju, Jéssica, minha irmã, bom dia, Marli. Vamos lá, hoje, Carol, obrigada. Bom dia, pessoal. Cecília, bom dia. Irene, Juliene. Vamos lá. Quero começar trazendo uma construção aqui para vocês, porque na live de hoje eu quero trazer uma ideia que vai ajudar vocês a medirem o que é um adulto infantil, o que é um adulto saudável, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. É por isso que é legal a gente fazer esse contraponto do que é um adulto infantil e do que é um adulto saudável. Hoje, com a linha do tempo que eu vou trazer para vocês, vai ficar mais claro, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui essa pergunta para vocês. E se vocês ainda não estão com o caderninho de vocês, já peguem aí para a gente já começar a criar esse hábito de registrar as percepções que vocês estão tendo sobre vocês, tá? Vamos lá. O que para vocês define um adulto infantil? Bom dia, Marlene. O que é para você um adulto infantil? Vocês fizeram algumas perguntas para mim lá na caixinha de perguntas e me fizeram perguntas do tipo: ser brincalhão é ser infantil? Não necessariamente. O que é para você um adulto infantil? Teve gente que disse lá o seguinte: eu sou infantil porque eu não sei conversar com as pessoas? Talvez, depende, a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu sou infantil porque eu não saí da casa dos meus pais? O que é ser infantil? E muitas vezes as pessoas... Bom dia, Cristiane, pela primeira vez aqui, que coisa boa. Muitas pessoas confundem ser uma pessoa engraçada, risonha, brincalhona, alguém que não leva as responsabilidades a sério. Começamos por aí. Ser brincalhão não é o problema, tá? Ser brincalhão é o seu jeito, mas a gente vai olhar aqui se essa brincadeira, a forma como você brinca, porque tem uma forma, né? A brincadeira em si, você ser uma pessoa bem-humorada, não tem problema. Mas vamos olhar para isso? Quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo assim: gente, mas fulano brinca e parece que ele não percebe a hora de brincar, não percebe a situação, não percebe que a pessoa não tá gostando. Aí já é um outro indício, percebe? Porque brincar não é o problema. Agora, você consegue adequar a sua brincadeira à pessoa? Você consegue perceber? Porque a criança tem dificuldade de perceber o ambiente. Ela é muito autocentrada. Então isso já fala de uma característica. Uma pessoa autocentrada que tem dificuldade de olhar o outro e ver se o outro está de acordo, se o outro está confortável, se o outro está gostando e levar isso em consideração. Isso também é uma capacidade do adulto. A criança, o adulto faz assim, ó. Ou a criança infantil faz, o adulto infantil faz assim: eu tô só brincando. E ele não para pensar se a brincadeira está sendo vista como brincadeira, se o outro está gostando. Ele só leva em consideração que ele está brincando e que todo mundo deveria aceitar. Ele está num plano infantil. Mas vamos lá, vamos começar aqui. A criança, ela tem um fluxo natural do desenvolvimento dela. Então, quando a gente vê uma criança que está com desenvolvimento atrasado, do tipo assim, está com 3 anos e ainda não fala, o que você diria? Você diria: ela está com um atraso, não diria? Ou você ia dizer assim: não, cada um tem seu tempo. Tá, a gente sabe que cada um tem seu tempo, mas algumas coisas têm marcos. A gente espera que algumas coisas aconteçam num determinado prazo. Isso também acontece com o adulto. O primeiro indício, anotem isso aí, para eu medir se alguém está mais para o plano infantil do que para o plano do adulto maduro, observe a fase. Qual é a fase que essa pessoa está? Qual é a idade dela e o que a gente espera nessa fase? O que você espera de uma pessoa de 20 anos é diferente do que você espera de uma pessoa de 30, não é? Fala sério. Todo mundo é adulto, a partir dos 20 todo mundo é adulto, mas você sabe muito bem que uma pessoa
de 20 a gente espera uma coisa, uma pessoa de 40 a gente espera outra, uma pessoa de 60 a gente espera outra. Em que termos, Janda? Do que você está falando? Em termos de comportamento, estilo de vida, nível de responsabilidade, capacidade de percepção, capacidade de relacionamento, capacidade de construção da estrutura da vida dele. Se você fala assim, conheci uma pessoa de 20 anos, você tem 40, você conheceu uma pessoa de 20 anos. Janda, a idade importa? Olha, o problema não é a idade, é que a idade vem com uma fase. Você está disposto a estar num relacionamento com alguém que tem 20 anos e que não tem como fugir do fato de que ela está na fase de 20 anos? Ela não tem a vida construída. Porque quem é que tem 20 anos e já tem vida construída? Tem estabilidade. Não tem como. Acabei de sair da adolescência. Agora, 40 anos. É tudo bem eu ter 40 anos e eu não ter construído nada? O que houve? Aí você já olha com outros olhos. O que aconteceu na sua vida? Por que você acha que você não construiu nada? O que é esse nada? Eu ainda moro na casa dos meus pais, eu não me sustento, eu não trabalho. O que houve? Vocês percebem? Faz sentido para vocês que é esperado que você vá expandindo na sua vida e que naturalmente você vá ganhando habilidades, responsabilidades e que quando você vê que uma pessoa parou numa determinada fase, tem alguma coisa errada? Vocês também concordam com isso? Digam para mim se isso faz sentido. Faz sentido analisar que alguém que parou numa determinada fase é como se houvesse alguma coisa que cristalizou ela ali, como algum problema aconteceu e ela não avançou? Faz sentido? Digam aí pra mim. Se você tá assistindo a reprise, coloca aqui pra mim nos comentários. E o que eu quero dizer com isso? O fluxo natural. Vamos lá. Você tá ali nos seus 10 anos, ganhando funções, ganhando habilidades, você tá já em condições de ajudar sua mãe, seu pai ali na casa. Vocês estão dizendo que faz sentido, né? Ótimo. Então vamos lá. E aí você vai, já consegue jogar o lixo fora, já consegue arrumar seus materiais, você já consegue. É natural que os seus pais fiquem fazendo por você uma coisa que você já sabe fazer? É natural? Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, eu acho tão gostoso o momento de dar banho no meu filho, porque é um momento tão grande de conexão, eu lavo o cabelo dele, eu adoro. Ok, quantos anos tem seu filho? 13. Tá fora de lugar. Mas eu gosto, qual o problema? Tem problema. Seu filho já tá na fase em que ele pode se responsabilizar pela higiene dele. Aí você vai lá e fica dando banho no seu filho, lavando o cabelo dele. Tem um problema aí, você vai fixar ele numa fase. Não, Jana, mas cada um tem seu tempo. Não é isso. A gente tem que parar de achar que tudo é cada um tem seu tempo. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. E o que constrói um adulto infantil? Muitas vezes é o que aconteceu na infância dele. Como foi o tratamento dos seus pais com você? Tem duas coisas que constroem adulto infantil. Um é a negligência. E o outro é a superproteção. E por quê? Porque a maturidade vem da sua capacidade de se autorregular. Da sua capacidade de alinhar as suas emoções e dar um encaminhamento para aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. É você conseguir absorver orientações, absorver regras, e você absorvendo, você internaliza, conforme você vai crescendo, seus pais não precisam ficar repetindo para você, oi, você deve escovar os dentes. Você já sabe, né? É isso que faz você ir amadurecendo. Você aprende um modelo mental com os seus pais, depois eles não precisam repetir, você já vai agir por conta própria. Só que, primeiro, se eu não tive ninguém por perto, que é a negligência. E a negligência ela pode ser uma pessoa que não esteve presente fisicamente, ou pode ser uma pessoa que esteve presente, mas não esteve emocionalmente disponível para te orientar, para te conduzir. Quando você chegava da sua escola chateado, quando você precisava de alguém para te orientar como cuidar da sua higiene, alguém que te orientasse valores, e você não tinha porque ou a pessoa trabalhava demais, ou ela não tinha disponibilidade emocional, ou era uma pessoa muito violenta, muito agressiva, e ela não estava ali. Ou seja, o que você ia fazer com seus sentimentos, suas emoções? Quando você sentia raiva, quando você tinha vontade de bater no coleguinha, quando você tinha vontade de não tomar banho,
quando você tinha vontade de fazer birra e não tinha ninguém ali para te ajudar a encaminhar esse sentimento para um lugar do tipo, tudo bem sentir raiva, tudo bem não querer tomar banho. Eu também várias vezes não quero tomar banho. E isso é normal, só que a gente precisa tomar banho. Dar essa validação, acolher, abraçar quando você estiver chateado. Isso vai fazendo você ganhar ferramentas de encaminhamento para as suas emoções. Você aprende a lidar com as suas emoções. E aí você vai amadurecendo. Se você não teve alguém por perto, como que você ia fazer isso? Quem ia te ensinar? Ninguém para te ensinar. O que você ia fazendo? Sobrevivendo, ignorando os sentimentos. Ou simplesmente agindo conforme você queria. Você era criança, então se eu tinha vontade de bater, eu batia. Se eu tinha vontade de não tomar banho, eu não tomava. Ou fazia uma birra homérica, tentando simplesmente não fazer aquilo que eu não queria. E o outro caminho é quando você tem um ambiente, né, uma mãe, um pai super protetor, em que os seus pais não te permitem sentir nenhum tipo de desconforto. E aí eles não te dão a oportunidade de se regular. Eles não te ajudam a você se regular e eles não te dão a oportunidade de aprender. Por quê? No seu primeiro choro, eles já te dão o que você queria, porque eles não suportam ver você chateado com eles. Ou quando você dá a birra no mercado, quando você volta da escola, eles ficam, distraindo você para que você não perceba que você está chateado porque todo mundo foi para a festa e ninguém te convidou. Eles não tinham condições de te dar o suporte emocional e eles super protegiam você de qualquer tipo de desconforto, de dor, de angústia, de rejeição. E como que eles podem super proteger? Um é dando para você tudo que você quer para você não chorar, e o outro é tentando te distrair de situações que te traziam dor. Percebe? Isso está fazendo sentido para vocês? Quando eu tento te distrair da sua dor, eu não te ensino a lidar com ela. Faço muito isso. Quando vejo, já fui, me complico mais ainda financeiramente. Melhorou? Eu acho que o meu microfone não carregou. Melhorou? Ué, não sei o que aconteceu. Não melhorou ainda? Então deixa eu... Voltou. Beleza. Vamos lá. Então percebe que se você não tinha alguém te ajudando a orientar, te mostrando como agir em determinadas situações, você ficou sem orientação. Te mostrando como lidar com o outro, como perceber o outro, como, olha, você quer brincar muito com aquela amiguinha, mas ela não quer brincar com você, você precisa respeitar. Não tem jeito, você queria, mas não vai dar. E você vai mostrando pro filho como ele se percebe, como ele se sente e como ele sente o outro. Então, observem isso. Você teve orientação para você conseguir validar as suas necessidades, conseguir perceber o que você sentia? Tinha alguém te ajudando a lidar com isso? Se não tinha, você teve que aprender sozinho do seu jeito, né? E isso já é um cenário para você crescer com dificuldade de amadurecimento, porque você teve que descobrir isso sozinho. Pode ser que lá na vida adulta você se desenvolveu, mas o cenário não foi propício. Então eu queria trazer para vocês o que traz essa falta de amadurecimento, tá? É não ter alguém por perto, ou ter pessoas que não eram confiáveis por perto, ou alguém muito super protetor não permitindo que você lidasse com suas emoções. Porque um adulto lida com as emoções, um adulto saudável lida com as emoções. Um adulto infantil tenta fugir de tudo que é desconforto. E o que é desconforto, gente? Tudo que é desconforto ele não aguenta frustração, ele não aguenta assumir risco, ele não aguenta ansiedade, ele não aguenta ser o responsável por ele mesmo, ele não aguenta aquela emoção de não ter garantia, ele não aguenta nada, ele não aguenta tentar.
ele não aguenta a emoção de uma relação que a gente não tem controle de tudo. Então isso torna você um adulto infantil. É você não ter recursos. Então, observe, você está lá na sua vida adulta e aí você parou numa fase. Você parou numa fase ali, você entrou na faculdade. Digamos, você entrou na faculdade. Qual é a próxima fase? Sempre observe isso. Qual é a próxima fase? Depois que você se forma, existe uma próxima fase, que é ser o profissional daquela área que você estava estudando, certo? Por que você não foi? Porque tem gente que não vai. Tem gente que se forma e aí às vezes engata mais um curso e não vai para o trabalho. A pessoa já está com 40 e poucos anos, ela nunca trabalhou. Por que ela não vai trabalhar? Por que ela está sempre renovando o atestado dela de estudante? Porque o estudante tem uma licença poética para não trabalhar. Essa live eu não podia perder, me sinto muito infantil às vezes. Ótimo, então observa isso, tá? Esse é um ótimo termômetro, tá? Você cristalizou em uma determinada fase, do tipo, estou num relacionamento há 10 anos, 15 anos, e a gente não passa de fase, a gente não pensa em noivar, a gente não pensa em morar junto, a gente não pensa em casar. Por quê? Porque a próxima fase sempre é mais difícil. Então, se você está fugindo da próxima fase, que é mais difícil, observe se você não está tentando se fixar numa fase mais fácil. Isso infantiliza você, porque o adulto saudável ele expande o tempo todo. O tempo todo? É, o tempo todo. O tempo todo. Agenda, o tempo todo é demais. Não, o tempo todo é constantemente na vida. Não tem um momento que ele chega e fala, pronto, acabou, agora eu já fiz tudo que eu precisava. Está sempre se preparando e nunca estar pronto. Essa é uma sensação infantil, né? De, meu Deus, eu não estou pronto nunca. Na verdade, o adulto, ele está pronto, só que ele sabe que ele nunca vai estar com todos os elementos absolutamente sob controle. A criança se sente sem poder. A criança se sente sem recursos para lidar com as coisas. A criança precisa de alguém cuidando dela. A criança precisa de alguém no comando. Por quê? Porque ela não aprendeu a confiar nela mesma. Porque ela não teve aquele... som parou quando você começou a falar meu comentário. Então escreve de novo para eu ver. Não tinha e sempre era assim, melhor se calar. Sou super infantil, fujo de tudo. O que dá trabalho, igual aprender uma nova língua, por exemplo. Sente que acham que você é a mesma menina de sempre que não virou adulta e que não amadureceu. Então, mas isso aí, se for a percepção dos outros e isso não for verdade pra você, isso não vai interferir em nada na sua vida. Agora, se for verdade, aí você precisa olhar pra isso. Graças ao seu vídeo... Ixi, eu não consegui ler. Quem opta por morar junto sem casar ou oficializar união estável é uma tentativa de estancar e não evoluir? Não exatamente, porque se estiver evoluindo a relação, entende? Assim, às vezes é uma coisa do acordo do casal, mas eu acho sempre interessante pensar assim, por que não casar? Por que você escolheu não casar? Você percebe que o oficializar, o morar junto, já é um ensaio para o casamento? Por que você não oficializa? Sempre eu gosto dessa pergunta. Você tem medo da responsabilidade de oficializar isso? Porque a próxima fase, gente, sempre exige mais responsabilidade. Sempre. Sobre ser ruim quando alguém que não pôde ser mãe e sente que as pessoas não te acham responsável por algumas situações. Mas é isso que eu tô te falando. Se você acha que você é responsável, não importa o que as pessoas pensam. Você que tem que saber o que você tá construindo na sua vida. Eu me sinto adulta em algumas áreas da vida e infantil em outras, principalmente no relacionamento sexo e afetivo. Então, isso pode acontecer, né? De você achar que você tá mais maduro em alguns pontos e não em outros. Mas o que você precisa olhar? O que me cristalizou aqui nessa infantilidade nesse aspecto? Percebe? Porque tem muitas camadas. Por isso que não tem uma coisa que você vai dizer assim, isso é infantil, isso não é. São várias camadas. E eu acho que uma camada muito, muito clara é: eu tenho dificuldade de avançar para a próxima fase? Eu tenho dificuldade, eu fico só querendo ficar quietinho ali numa fase anterior? Eu gosto de uma analogia do videogame, que é o seguinte. O videogame, você começa sempre na fase mais fácil, né? A gente começa numa fase fácil e aí você vai ganhando habilidades, você vai avançando. O que justifica você querer passar de fase, sendo que a fase seguinte é mais difícil, vai te dar mais trabalho e você não sabe como sair dela? Por que você fica ali tentando?
Porque dá prazer você evoluir, não dá? Dá prazer você saber que você venceu aquela fase. Dá prazer você querer saber o que vem depois. Agora que eu já ganhei essa competência, o que eu faço depois? Bruno, moro sozinho hoje graças ao seu vídeo dos perigos de morar com os pais. Ah, que ótimo! Aquele vídeo eu acho ele muito importante, porque tem muita gente que já falou isso pra mim, que começou a pensar sobre isso depois do vídeo. Como se fosse tudo bem morar com os pais. E não é tudo bem. Ai, mas a vida, a sociedade, isso é outra história. A questão é o que você vai fazer com isso. Porque um dos aspectos do adulto infantil é ficar encontrando culpados. Ah, mas o governo, ah, mas o Brasil, ah, mas a sociedade. Não, e você? O que você vai fazer com essa informação? Né? É importante sair da casa dos pais, porque é como no videogame. O videogame é uma analogia perfeita para a vida. A gente precisa ter prazer em saber o que vem depois, precisa ter prazer em vencer as fases mais fáceis para ir para as mais difíceis. Eu tenho a tendência de fugir do desconforto, evitar. Avalio o que não vale a pena, mas isso me deixa com a sensação infantil. Por que Jéssica? Porque evitar desconforto, você vai ter que evitar tudo. E quem disse que o desconforto é para ser evitado? Eu nunca achei tudo bem morar com os pais. Gosto de ter autonomia sobre a minha vida. É isso, porque é exatamente isso. Esse vencer as fases te dá autonomia, te dá poder de escolhas. Então, quando você não quer avançar, tem alguma coisa errada. Por que você não quer trabalhar? Por que você não quer ganhar seu dinheiro? Por que você não quer ter responsabilidade? Por que não? O que você entendeu sobre responsabilidade que você está tentando fugir dela? Fala aí pra mim, você que tem essa dificuldade com responsabilidade, com fugir do desconforto. Por que você estava fugindo? Do que você estava fugindo? Coloque aí pra mim. Pessoas que não sabem pedir desculpa são infantis, muitas vezes sim, porque elas têm dificuldade de assumir responsabilidade. O que é o pedir desculpa? É assumir culpa, é assumir que, olha, eu pensei melhor e eu acho que eu errei com você mesmo, eu preciso te pedir desculpas. Agora, o adulto infantil, ele é igual a criança não quer assumir culpa. Ela não gosta. Por quê? Tudo bem, ela não gosta de sentir que os outros estão chateados com ela. Ainda moro, ainda mais que minha mãe ficou viúva. Então, cuidado com isso, porque se ela ficou viúva, ela vai ficar viúva sempre. E aí, você não pode nunca mais sair? Tá presa? Cuidado, tá? Cecília, estou aprendendo a aceitar o desconforto. Tá sendo difícil, mas estou gostando. Cecília é uma inspiração lá pro grupo terapêutico, né? A Cecília já tá na mentoria, ela já passou do grupo, tá na mentoria. Ela é uma inspiração, as pessoas ficam enlouquecidas com ela porque ela se lança muito, muito, né? E em várias situações de desconforto. Porque vamos fazer essa analogia. Essa é a minha pergunta. Por que eu não quero trabalhar, estudar? Sempre deixo para depois. Tenta responder isso. Por que não? O que eu acho que vai acontecer? O que eu vou perder? Com o que eu vou ter que lidar que eu não acho que eu tenho condições? E eu sei que às vezes essas respostas elas são difíceis de encontrar. Quem aí se identifica, eu não vi seu nome, com ela? Medo de errar e sentir que não sou capaz. Quem aí também se identifica com essa dificuldade de saber por que não avança? Você percebe que se você nem sabe o que te trava, como é que você vai resolver essa situação? Se você só perceber assim, realmente eu tô fixada na fase de eu namoro, mas não caso, ou nem namoro, ou fico na casa dos meus pais, eu trabalho, pronto, outra coisa. Você saiu da faculdade, você começou a trabalhar. Só que você não avança, gente, é sempre questão de fase. Você tá ganhando a mesma coisa de quando você se formou? Já faz 10 anos que você se formou. Você tá no mesmo ponto? Tem alguma coisa errada. Percebe? Pessoas que agem com maldade são falsas e fofoqueiras. Me deixam com sensação infantil. Eu evito todos os lugares que elas estão. Tô grave? Não sei, não dá pra dizer, né? Não dá pra dizer porque se as pessoas são falsas e fofoqueiras, por que você vai estar perto delas? Talvez não seja interessante. É só não estar perto. Tudo bem você se proteger disso. Gente, a gente tem que olhar pra isso. Evitar desconforto é normal. Todo ser humano quer evitar desconforto. Mas você tem que olhar quais são os desconfortos que você tem que encarar porque são eles que estão impedindo você de avançar. Não gosto da minha prima. Por que eu tenho que ficar com ela? Agora, não gosto de me sentir principiante nas situações. E aí, por isso, eu não vou trabalhar porque eu não gosto de ter a sensação de que lá no meu trabalho eu sou iniciante, eu não tô sabendo bem os processos, e aí eu não trabalho porque eu não gosto dessa sensação. Esse desconforto você vai ter que lidar com ele. Talvez a prima você possa simplesmente
deixar ela pra lá. Mas esse desconforto de não saber, de não ser ainda expert ali na sua área, você vai ter que lidar, porque você vai ter que passar pelo processo. E essa é uma outra característica do adulto infantil. Ele não tem paciência para topar o processo. Ele quer rápido demais os resultados. Ah, eu quero fazer uma coisa, mas vai demorar demais, então não vou nem fazer. Já ia dizer, tenho vergonha do meu nervosismo quando inicio algo. O nervosismo, ele faz parte. Eu também preciso avançar. Não conheci meu pai, tem relação a essa falta paterna na vida, sem direção de um pai. Tem, né? Eu já até fiz uma live aqui falando sobre como a ausência do pai faz a gente ter menos ímpeto para avançar na vida, para ir para a aventura, para se lançar. Mas isso não significa que você não possa fazer por você. E essa é uma pergunta interessante, Fabi, porque olha só, uma característica do adulto infantil é que ele, às vezes, entende o que faltou para ele, mas ele usa aquilo que faltou para ele só para justificar o motivo pelo qual ele não avança. Do tipo assim, não tive um pai, ou passei por uma situação muito difícil na infância, ou meu chefe é ruim, tá. Essas pessoas, elas estão na sua vida e elas justificam você ter menos condições de avançar. Elas justificam, elas fizeram parte do seu cenário para não te estimularem, elas atrapalharam a sua vida. Ok. O que você vai fazer com isso? Você pode usar isso como justificativa de dizer, olha, infelizmente não tem como eu avançar, porque ninguém me deu condição, então eu vou ficar aqui. Olha, eu moro num país que é muito isso, muito aquilo, por isso que eu não vou avançar. Esse é o adulto infantil. O adulto que tá saudável, ele fala assim, eu entendi o que faltou, mas eu vou fazer a parte que me faltou. Eu vou ser o pai e a mãe da minha criança agora. E observe uma coisa, a gente nunca tem tudo, a gente nunca recebe absolutamente tudo, nem dos pais, nem da faculdade, nem do chefe, nem do trabalho, nem do marido, nem da mulher, de ninguém. A gente nunca vai receber tudo, absolutamente tudo. Oi, Jennifer, que bom você aqui. Jennifer da minha mentoria. A gente nunca recebe tudo, nunca. A gente recebe o suficiente e o resto a gente corre atrás sozinho. É a mesma coisa de você sair da sua faculdade e você dizer assim, poxa, os professores, sei lá, não me deram tudo que eu precisava. Eu saí da faculdade me sentindo ainda meio despreparado. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar entrando com o processo contra a faculdade ou você vai correr atrás do prejuízo e você vai estudar por conta própria, vai fazer outro curso, você vai estudar sozinho, você vai procurar outros profissionais para você se especializar. Ou você vai ficar dizendo que a faculdade não te preparou e por isso você não vai trabalhar. Percebem o que é o adulto infantil? O adulto infantil, ele para, ele não avança e ele fica buscando culpados. Mãe, você sabe, né? Se você tivesse pagado inglês pra mim, eu teria inglês e teria feito tal coisa, mas você não pagou, então eu não posso ir. Que tal você encontrar recursos para pagar o seu inglês e fazer o que você quer fazer? Eu entendi, tenho que ser um pai para mim, mas como? O que é a função do pai? A função do pai é te dar o suporte para você avançar. É dizer, vai pra vida, vai lá, pode ir. A função materna é dar essa segurança. É o aconchego, é o acolhimento. A função paterna é dizer, vá pra vida. Você tem que ir. Deixa eu ler essa pergunta aqui, depois eu volto. Janda, e quando a mãe não quer sair da casa da filha porque não quer voltar pra casa dela por lembranças ruins? Tenho 40 anos e meu sonho é morar sozinha. Me enquadro em um adulto infantil? Não necessariamente. Mas se você não tiver coragem de conversar com a sua mãe, você vai ter problemas. Se você não tiver coragem de peitar a sua necessidade, peitar a sua decisão, sim. Por quê? O adulto infantil, ele não tem coragem de desagradar as pessoas, porque a criança ela tá sempre querendo aceitação, ela tá sempre querendo ser aprovada. O adulto saudável, ele sabe que ele vai ser desaprovado. Ele sabe. Ele sabe que isso vai acontecer e ele sabe que isso faz parte da vida. Se você ficar tentando só agradar as pessoas, você sempre vai ser infantil, porque você vai estar fazendo tudo para que as pessoas gostem de você, porque a criança se sente desamparada. A criança quer que gostem dela, lógico, por isso que ela mente, por isso que ela não se responsabiliza. Então ela quer sim que você goste dela. Agora, se você viver para fazer isso, você tá lascada. O adulto infantil faz o possível para não entrar em conflito, porque ele não tem recurso para entrar em conflito. Então vamos lá, como é que você faz a função paterna para você? É você entender que você tem que se acolher, tem que entender o seu medo, tem que entender que você teve dificuldades, mas você tem que se estimular, você tem que dizer, mas tem que ir. Tá com medo? Eu sei, mas vai com medo mesmo, né? Usando a frase da Cecília.
Põe o medo debaixo do braço e vai. Eu sinto muito medo. Descobri há pouco que me escondo literalmente da vida. Tenho medo e por isso eu vivo me escondendo. Então, você está se escondendo. E por que você está se escondendo? Porque você está se sentindo sem recurso. Percebe que o adulto infantil é um adulto que tem idade de adulto, mas não sente que não tem recursos? É como se ele fosse uma criança no corpo de um adulto. É uma criança no corpo de um adulto. Gente, tá mudo, é? Eu não tô entendendo por que tá assim. Tá mudo pra todo mundo? Ou não? Oi, Helena, tudo bem? Assistindo, pensei no meu marido, mas percebi... tá normal. Aqui também preciso amadurecer. Dificuldade de lidar com frustração. Insegurança, apesar de gostar muito de ajudar, não sei dizer não. E quando falo, parece que a pessoa fica com raiva e acaba comigo. Então, é isso que você precisa começar a ganhar musculatura. De entender assim, gente, isso faz parte. As pessoas vão ficar chateadas, eu não posso agradar todo mundo, ainda que sejam os meus pais. Eu preciso dizer, mãe, desculpa, eu sei que você tem muitas memórias. Talvez você precise mudar de casa. Vamos alugar um apartamento pra você? O que a gente pode fazer? Vamos encontrar opções? Mãe, vamos encontrar opções. Gente, eu não sei o que está acontecendo, porque tem algumas pessoas que não estão ouvindo, outras estão. Então não sei o que eu posso fazer aqui. Não consigo começar uma pós, estou sempre deixando para depois. Então, o assumir responsabilidades faz parte da vida. Então, quando eu digo avançar de fase, é exatamente isso, depois que eu faço uma coisa, qual é o próximo passo? Qual é o próximo? Depois que eu saio da casa dos meus pais e fui pra kitnet. Tô numa kitnet. Pronto, já saio da casa dos pais. Você vai morrer na kitnet? Não, peraí, a kitnet é o primeiro passo. É o primeiro passo de quem sai de casa. Você vai pra kitnet, curte a kitnet, fica feliz da vida, adora, monta sua casa. Daqui a pouco você já tem que pensar, tá, mas eu não vou morrer aqui, né? Eu preciso avançar, eu preciso ter uma casa, preciso ter mais espaço, preciso viver outras coisas. Eu me sinto inferior às pessoas. Acho que não sou capaz. E aí, por que não, né? De onde vem isso? Isso precisa ser trabalhado. Então, um aspecto muito importante para você é observar se você está fugindo de tudo que faz você se sentir incapaz e inferior. E aí você fica esperando que as coisas aconteçam por meio de outras pessoas. Uma característica do adulto infantil é responsabilizar outras pessoas, tanto pelas dores, quanto pelas saídas. Do tipo, olha, as pessoas têm que entender que eu tive tal problema. As pessoas têm que entender. Imagina que você tá num relacionamento e você quer que o seu marido, que a sua namorada entendam que você teve problemas. Tá. Eu já tive problemas antes, então a pessoa tem que entender. Tá, a pessoa tem que entender. Mas e qual é a sua responsabilidade sobre isso que você quer que o outro entenda? A pessoa tem que entender que eu tenho depressão. Tá, mas o que você está fazendo com relação à sua depressão? Você está se responsabilizando por ela ou você só está esperando que as pessoas entendam e não te cobrem? Como é isso, Janda? Você está fazendo terapia? Você está buscando entender por que você entrou em depressão? Você está fazendo um tratamento com um psiquiatra? Ou você só está pedindo entendimento? Me sinto estagnada na vida, trabalho com meu pai há 20 anos, sempre no mesmo salário. Eu necessito fazer alguma coisa, medo de encarar, ir para o próximo nível. Exatamente, está perfeita essa mensagem. Você já entendeu, você está estagnada, trabalha há 20 anos, não tem o mesmo salário. Não existe você ter o mesmo salário há 20 anos. Entende que não tem expansão aí? Aqui é um indício de que tem alguma coisa precisando ser ajustado. Medo de encarar. Às vezes o medo de encarar é medo de encarar as relações. Como é que eu vou dizer pro meu pai que eu não quero mais isso? E se eu não quiser mais isso, eu vou precisar me responsabilizar pelo próximo nível, por construir o próximo nível. O adulto se responsabiliza. Quem tá infantil quer sempre estar na aba de alguém para cuidar. Fica na aba da mãe, fica na aba do marido, da mulher, do filho. Então, se você sente que você tá assim, você precisa cuidar disso. E aí tem uma coisa, né? Às vezes você até saiu da casa dos seus pais, você fala, não, eu já saí. Tá, mas o que você faz quando você tem algum problema? O que você faz? Eu ligo pro meu pai, ele vai lá e resolve. Como me sentir mais corajosa e parar de me esconder da vida? Você precisa trabalhar isso em você precisa ganhar ferramentas, né? E você precisa se expor, mas para você se expor, você vai ter que entender que você vai ganhar ferramentas no meio do caminho. Essa sua pergunta
Foi por isso que eu criei o grupo terapêutico. Para quem queria responder exatamente isso. Como que eu faço? Porque eu não estou conseguindo ir. Eu criei o grupo terapêutico. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo desse grupo. O grupo terapêutico se chama Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. Por quê? Porque eu tô cheia de pacientes querendo ser atendidos no individual, que eu não consigo, que eu não tenho horário, e as queixas são as mesmas. Eu estou com medo da vida. Tenho medo da vida adulta. Eu não sei ser eu não sei negociar minhas necessidades, eu não sei encarar um desafio, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, eu não estou conseguindo fazer uma transição de carreira, eu estou travado. E eu não sei o que me trava. Não sei. Aí o que eu fiz? Eu falei, vamos fazer um trabalho em grupo, onde todas as pessoas ali vão estar com a mesma dor. Todo mundo ali tem a mesma dor, todo mundo ali tem a mesma dificuldade de avançar, a mesma dificuldade de se sentir seguro, de se sentir maduro. Vamos criar recursos para isso? E aí as sessões, elas são trabalhadas, né? Os temas são escolhidos para trabalhar exatamente essas dores. As feridas da infância, a construção de projetos, de sonhos, você se visualizar no seu próximo nível. As ferramentas que você precisa ter para ter conversas difíceis, para saber se posicionar, para entender quais são as suas necessidades. Às vezes você está travado porque você nem sabe qual é a sua necessidade. Eu preciso destravar. Para onde? Eu só sei que aqui não tá bom. Tá, mas se aí não tiver bom, você vai para onde? A Cecília tá no grupo, tá ajudando muito, né? Tem gente aqui do grupo, o Elvis, a Marlene, quem mais que tá aí que eu não sei se eu vi mais gente aí. Entende? Assim, então você precisa olhar para isso, você precisa ganhar essas ferramentas, você precisa entender quais são as implicações das suas relações nas suas decisões. Às vezes você não tem ideia de que você tem dependência emocional e é a sua dependência emocional que não está deixando você avançar. Você não está entendendo que o seu medo de desagradar, a sua dificuldade de pegar a responsabilidade para você também é fruto de uma relação que você tem com a sua mãe, do jeito como você se relaciona com ela. Às vezes você não tem o amor da sua mãe, às vezes você não tem o amor do seu pai, e você está buscando cuidados. Quem busca cuidados nunca vai avançar. Quem busca ser cuidado não vai avançar. Quem aí busca ser cuidado? Quem aí está sonhando em ser cuidado por alguém porque não teve esse cuidado do jeito que gostaria, do jeito que precisava na infância? Contem aí pra mim. Se você está assistindo a reprise, conta aqui pra mim. Você não teve esse cuidado? E sabe o que vai acontecer? Você vai se perder. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala assim: coisas que você precisa resolver antes de prosperar. O que é o prosperar? Prosperar é muita coisa. Janda, eu moro no terreno da minha mãe. É pequeno. Estou sendo egoísta se quero sair de lá? Eu gosto da casinha, quero reformar, mas é um investimento que me prende lá. Não, você não está sendo egoísta, você está sendo saudável. Olha, é bote errado você reformar essa casa ali, tá? Eu acho que busco cuidar do meu marido. Sou casada e tenho 3 filhos. Estou desempregada há um tempo, já tentei trabalhar autônoma, mas não deu e agora estou parada me dando desculpas. Cecília, eu sonhava com um príncipe encantado. Hoje eu quero me cuidar, me bastar. Ótimo. Então percebam isso. Todo movimento seu de autonomia pode ser calculado por você de um jeito assim: ai, nossa, eu tô sendo egoísta porque eu tô deixando, eu tô sendo soberba porque eu quero mais. Gente, querer mais é normal. Isso é normal, a gente tem que querer mais. Núbia, eu sempre cuidei de todos na infância e agora eu luto pelo amor do meu filho. Não consigo achar meu lugar no mundo. Sinto sempre inadequada, não pertencente. Muitas vezes a gente não avança porque a gente quer ficar pertencendo a um grupo, a uma família, a uma casa, né? Ficar lutando pelo amor do filho. Como é isso, né, Núbia? Eu cresci sozinha, minha mãe trabalhava o dia todo. Percebam, ó, eu quero cuidar do meu marido. Gente, a gente tem que se ver como uma pessoa capaz de se cuidar. Eu preciso me cuidar. Porque se eu não quero me cuidar, eu sempre vou me colocar numa situação, no mínimo, duvidosa. Eu vou perder a autonomia, porque não ter autonomia é interessante, porque isso me põe numa posição de vítima, isso me põe na posição de cuidarem de mim. Janda, eu sempre que eu vou a entrevistas de emprego, eu sempre fico muito nervosa e acho que não vou conseguir. A questão é, o que vai acontecer se você conseguir? O que vai mudar na sua vida se você conseguir? Eu trabalho muito isso nos grupos, né? O medo de dar certo. Porque a gente fala tanto do medo de dar errado que a gente não calcula o quanto que a gente, no fundo, tá com medo de dar certo. Porque dar certo, gente, dar certo vai colocar você numa posição que você ainda não esteve, que é no seu próximo nível.
que é na próxima fase. Uma vez que você passar nessa entrevista, você vai ter que chegar lá e dizer: oi, conta comigo que eu sei fazer esse trabalho. Talvez você não tenha essa segurança. Você vai dizer: oi, me dá o salário, o que eu vou fazer com esse salário? Eu vou ter que construir uma vida com esse salário. Eu vou ter que ser a responsável por um serviço. Você percebe que é você assumir uma posição diferente? Se você quer ficar na posição infantil, na posição anterior, você vai torcer inconscientemente para essa entrevista não dar certo. Ficar nervosa, ficar nervoso é normal, tá tudo certo ficar nervoso, tá? Isso é normal. Agora, pergunta pra você se no fundo você fica torcendo para que não dê certo. Observa isso, gente. O medo de dar certo vai fazer com que você avance. Existe possibilidade de você criar um grupo terapêutico à noite? Ainda não. Ainda não. Eu sei que muitas pessoas me pedem isso. O horário do grupo, que vai começar em janeiro, é quinta-feira, de 11 às 12h40. Quinta-feira, de 11 às 12h40. E tá na Black Friday, tá? O grupo tá na Black Friday, tem um desconto de 20% de desconto para quem falar comigo. Eu vou mandar esse cupom 1 a 1. Eu não mando para todo mundo porque tem um número limite de cupons que eu vou disponibilizar. Esse grupo tem no máximo 15 pessoas e a troca nesse grupo é muito rica. Eu tô impressionada com o grupo 1, com o grupo 2, o quanto que eles se apoiam, o quanto que eles fazem mesmo as atividades. Auxiliadora, tá aí, ó, auxiliadora. Estou aqui. Eu não fui atendida às minhas necessidades, super protegida, mas não tive esses cuidados. A auxiliadora também está no grupo 2, né? E ela tá entendendo o que faltou para ela. Às vezes a gente não sabe o que faltou. E às vezes a gente não entende por que a gente está com problemas na vida adulta, porque a gente não está entendendo que houve uma base ali muito falha. E a minha ideia é que vocês trabalhem na terapia essa base mais sólida. Marlene, a terapia em grupo é muito bom. Aprendemos com as falas dos colegas e a forma que a agenda conduz é excepcional. Eliana já se inscreveu, é verdade. Não tinha visto você aqui. Que bom, a Eliana vai começar em janeiro, né? Você consegue, confia e vai. Nossa, eu amo as lives, imagina o grupo. O grupo é muito bom, de verdade, assim. E tem uma continuidade no grupo do WhatsApp, né? Aos sábados não. Mas quem sabe mais pra frente eu organizo a minha vida, porque eu tenho um filho pequeno, então à noite é um horário que eu gosto de estar com ele. Eu teria que reorganizar a minha agenda, a agenda dele, né, em termos de escola, para que isso acontecesse. Por isso que eu ainda não tenho grupo à noite, tá? Mas fico feliz que vocês estejam se interessando. Então, para quem se interessou, fale comigo depois da live, que eu vou mandar as informações direitinho. Começa no dia 9 de janeiro, termina no dia 27 de fevereiro. Sempre uma vez por semana, online, ao vivo. Bruno, estou indo bem na vida, morando sozinho, trabalhando muito e fluindo. Tenho vontade de fazer parte para evoluir mais. Exatamente, é evoluir mais. A ideia que eu sempre trago para eles é: a gente tem que expandir mais. E é sempre assim, não tem um topo, né? Eu já consegui tudo. Tudo não, a gente sempre vai expandir mais. Uma pessoa que não tem mais o que desejar, ela adoece. Acontece muito de pessoas que aposentam não saberem o que fazer com a vida. Quem se sente assim? Aposentei, já conquistei tudo e agora não sei mais o que fazer. Isso é bem ruim, porque é como se a sua vida tivesse programada só até quando você trabalhava, depois você não tem mais nada para fazer. Não tem, sim. A gente pode melhorar relacionamento, a gente tem que buscar a expansão, a evolução. E o adulto infantil, ele tem uma expectativa, observem se não é assim, ó. Ele tem a expectativa de que ele vai ficar tranquilo um dia. Entendo, já participei de grupos e sei que é muito bom. E gostava muito de participar de um grupo orientado por você. Gostaria muito. Seria um prazer, né? Eu tô com 34, já tô igual aposentado. Então, isso é um problema, você percebe? É um problema você sentir que você já fez tudo, que você não tem mais nada pra almejar. E aí, é o que eu tava dizendo é que às vezes o adulto que tá com uma ideia infantil, primeiro que ele não se vê como ele sendo o responsável por construir a vida dele. O que seria isso? Sabe quando você é criança e você fala assim: quando eu crescer, aí eu vou ter uma casa, eu vou ter uma família, eu vou ter um filho, eu vou ter muito dinheiro. Só que você não para pra pensar que você vai ter que construir aquilo. Você só pensa que quando você chegar na vida adulta, essas coisas vão acontecer. Não. Tem coisa que se você não se organizar pra acontecer, elas não vão acontecer. Não é natural, naturalmente acontece. Não, você tá ali no meio do processo. Você tá construindo a sua realidade.
E aí o infantil simplesmente acha que ele não teve sorte. Como assim não teve sorte? Coisas podem ter acontecido que te tiraram do rumo. Nossa, tive um acidente, tive uma doença, eu fui passado para trás, eu sofri um golpe, eu não tive presença de mãe, não tive presença de pai. Eu entendo, tudo isso justifica. Mas o que você vai fazer com isso? É sua responsabilidade cuidar da sua vida. Se você ficar só se lambuzando nas justificativas, é porque você não tem motivo para seguir. Quem não tem um bom motivo para seguir, se agarra nas justificativas. Então, o que você tem que construir é um bom motivo para seguir. E entender que para você seguir, você vai ter que construir. As coisas não vêm de graça, você tem que ter paciência no processo. Às vezes não sei como lidar o processo para avançar. Você vai ter que ganhar musculatura. Tem gente que fala assim, não, mas eu queria uma coisa que desse certo rápido, que fosse certeiro, que eu tivesse garantia e que eu tivesse certeza que depois eu não ia me arrepender. Criança. Não tem jeito. Como é que você vai saber? Você entende que é uma ideia infantil de não poder cometer erro, de não poder esperar, de querer que as coisas saiam sempre como ela espera? E uma outra coisa que eu acho importante falar é que nos relacionamentos, a pessoa que é infantil, ela tem muita dificuldade de lidar com o outro quando ela não é atendida. Muitas pessoas não entendem que uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, ela é uma criança. É um infantil, porque ela não tem a menor condição de olhar para o outro e entender que esse outro é uma pessoa diferente dele e que esse outro não tá ali para servi-lo. Esse outro não tá ali para fazer só o que ele quer. Eu lembro de uma paciente que ela dizia assim, Janda, o meu namorado, ele faz brincadeiras horríveis. Que eu falo para ele, eu não tô gostando, isso é muito ruim para mim, não faça isso. E ele fala, você não entende o meu jeito, você não tem bom humor. Eu dizia, você tá vendo como é que ele é infantil? Ele não tem condições de ouvir o que você tá falando e parar pra pensar assim, nossa, eu não sabia que isso te incomodava tanto. Ele só joga pra você que você é que é uma sem humor. Ele não consegue entender que você fala pra ele, eu não estou gostando. Você tá escutando que eu não tô gostando? Essa brincadeira me incomoda. E eu digo mais, geralmente se você é essa pessoa, você já ouviu isso de outras pessoas. Não é de uma só. Porque quem é inconveniente em vários ambientes. Quem não percebe que a brincadeira está inadequada, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Essa pessoa não está entendendo que a reação das pessoas está mostrando para ela que tem alguma coisa esquisita ali. Janda, eu percebo que tenho muito potencial, porém sempre na hora de agir, de fazer as coisas acontecerem na minha vida, eu fico com muito medo. Você vai ter que entender o medo de quê? O que vai acontecer depois, tá? É Maia seu nome? Ou Yara? Não sei. Entra pro grupo terapêutico. No grupo terapêutico eu tenho certeza que você vai entender qual é o seu medo. Mas eu não tenho dúvida que você vai entender qual é o medo. Você vai entender o que está por trás, você vai entender do que você está fugindo, você vai entender o que vai acontecer de bom, Mayara, de bom e de ruim, Mayara, se você der certo, se você avançar. Você está com medo dos dois. Você está com medo de falhar e você está com medo de dar certo. Se você puder, entra pro grupo, que você vai conseguir trabalhar isso, eu tenho certeza. Se você se engajar, se você puder estar ali, você vai avançar. Medo de reunião da família na casa do meu namorado, talvez medo de rejeição. Tem muita coisa por trás, né? Tem medo de rejeição, tem medo de julgamento, medo de não se encaixar. Isso trava a gente. Isso faz com que a gente fique sempre se escondendo. O adulto infantil, ele se esconde. A criança sempre cria esse modelo mental. Como é que age a criança? A criança se esconde, a criança não assume responsabilidade, ela não gosta de ser culpada, como eu estava dando o exemplo desse namorado. Ele não queria ser culpado por ele ser inconveniente. Então, ao invés dele ouvir aquilo, ele diz que o outro é que está sendo bobo. E aí, toda vez que ela ia fazer algum tipo de crítica, poxa, não faz isso, eu queria que você fizesse tal coisa, ele não tinha a menor condição de ouvir. Ele sempre devolvia para ela, mas você também faz tal coisa? Mas eu fiz isso, por aquilo. Ele nunca vai ouvir como perder o medo do julgamento. Ganhando musculatura para entender o que você quer com você. É sustentar suas decisões. O adulto saudável, ele sustenta as próprias decisões e ele tolera, aceita o fato de que as pessoas têm direito a julgamento. Assim você perde o medo do julgamento. Quando o julgamento do outro não afeta mais a sua decisão ou não afeta mais o que você pensa sobre você. Se o medo do julgamento te afeta muito, quer dizer, se o julgamento te afeta muito, você sempre vai ter medo dele. Você só vai parar de ter medo dele quando o que o outro pensa sobre você
não te afetar. Você entender que é um direito da pessoa. A pessoa tem o direito de pensar o que ela quiser. Tá tudo certo. Entende? Então, pra gente ir chegando ao final, eu quero saber se ficou claro pra vocês, tá? E uma coisa que faltou eu falar, a gente tá chegando aí no final do mês, né? Hoje é dia 22. A gente ainda tá com promoção do Black Friday em todos os meus produtos, de 30%, tá? Se você digitar lá Black 100, você vai ter 30% de desconto nos meus e-books, no meu workshop, tá? Então, aproveita, que lá tem muita coisa que você pode aproveitar para você, inclusive, amadurecer. Tem o Chega de Ter Medo da Vida. Para quem tá com medo, ó, Chega de Ter Medo da Vida. Tem o Será que estou com a pessoa certa para mim? Para quem tá em dúvida de relacionamento. Tem o e-book da autossabotagem. Tem o e-book Melhore sua autoestima e se relacione de forma saudável. Tem o workshop Seja Sua Prioridade e Supere a Dependência Emocional. Com esse desconto, você, de 30%, digitando Black 100, você tem um desconto de 30% nesses produtos. Agora, quem quer entrar no grupo terapêutico, que vai começar em janeiro, que é um grupo fechado, em que nós vamos trabalhar com a minha condução e o grupo, nós vamos trabalhar essas questões de criança interior ferida, autoestima, dificuldade de avançar, tudo isso que vocês falaram aqui hoje, de amadurecer, de encarar a vida adulta, de assumir responsabilidades, nós trabalhamos lá. Hoje vocês viram aqui pessoas que estão trabalhando isso e como que elas estão se sentindo avançando, né? Você é ótima, Janda, que alegria ter te contado. Que bom, fico feliz. Então, se você se identificou com esse tema, se você quer avançar, se você não tá mais aguentando viver essa vida desse jeito, sem avançar, na casa dos pais, sem confiar em você, eu acho que não tem nada mais desgastante do que você não confiar em você. Você pode estar vivendo o que for. Se você confia em você, você tem certeza que você vai sair daquela situação. Nossa, muito bom. Acabei ressignificando meu relacionamento errado com minha mãe nessa live. Olha aí, ó. Sensacional, Janda. Gratidão por disponibilizar tanto conhecimento gratuito aqui. É um prazer. Adorei a live, gratidão. Obrigada. Vou deixar aqui no final, nos stories, o link do grupo terapêutico. Estou à disposição para tirar dúvidas. Quem se interessar, fale comigo. É uma oportunidade muito boa para você crescer, para você amadurecer e aparecer. Se você quiser avançar na vida, você não pode se esconder. Quem se esconde não consegue o que quer. Quem se esconde fica infantil. Quem se esconde não se expõe no relacionamento, não entende, não se relaciona de um jeito saudável. Quem se esconde, muitas vezes, se esconde até de si mesmo, não consegue nem entender quais são as suas necessidades. E os seus relacionamentos tendem a ficar bem ruins quando você não tem ferramentas para lidar, tá? Dentro dos seus livros, qual você indica para comprar para deixar de ser um adulto infantil? O Chega de Ter Medo da Vida e o Melhore Sua Autoestima e se relacione de forma saudável. Os e-books. Agora, o workshop, ele é mais completo. O workshop são 4 horas de aulas gravadas. Você pode assistir do jeito que você quiser, na hora que você quiser, tá? Então, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Um beijo, até semana que vem. O desconto da Black Friday vai até o final de novembro, tá? Até dia 30 de novembro, esse desconto tá valendo. Black 100. Eu vou deixar aqui o link depois. Um beijo, gente. Até semana que vem, na sexta-feira, às 8 horas. Tchau, tchau.